O tema dessa noite é o batismo de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus começa nos dizendo assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João 5,39 fala: Examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. 2 Pedro 3,18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. João 17,3: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como anteriormente nós falamos, Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Ele também era conhecido como Levi, ele era publicano e ele deixou tudo para seguir Jesus. Nós vimos também que ele fazia parte dos 12 discípulos, que ele mesmo citou o próprio nome dele, falando que ele era publicano, para mostrar que Jesus veio salvar, chamar pecadores, redimir pecadores, especialmente os que eram mais pecadores. Como acontece com os outros 3 evangélicos. Esse livro é conhecido pelo nome do seu autor. Foi Mateus que escreveu esse livro. O pano de fundo ele escreveu predominantemente para judeus, para demonstrar que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias. E o propósito é que mostrar para a nação judaica que o Messias tão esperado, o Messias tão muitas vezes citado na história, era Jesus Cristo. Anteriormente também nós falamos acerca do nascimento de Jesus, sobre a chegada do Rei. Especialmente falamos sobre a vida de José, o pai adotivo de Jesus, sobre a visita dos magos, sobre a matança dos inocentes, sobre a volta do Egito, sobre a pregação de João Batista, sobre o arrependimento, sobre a preparação do caminho, sobre o batismo de João, o que significava. E nós estamos vendo que todos os fatos que estão acontecendo fazem parte do propósito de Deus, fazem parte do decreto de Deus, fazem parte da providência de Deus, para cumprimento daquilo que Deus já tinha determinado. Mateus tem o objetivo, claro, na palavra de Deus, de mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. Nós vimos a linhagem do Rei, a chegada do Rei, e agora nós estamos vendo a preparação do Rei. E meu objetivo nessa noite é levá-los a entender o batismo de Jesus, e a mostrar-nos e ensinar-lhes acerca do grande servo e do grande rei. Em primeiro lugar, Jesus vai até João. Veja comigo o versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ainda Cristo não tinha aparecido publicamente. A Bíblia mostra que o caminho estava sendo preparado para ele. E agora, pela primeira vez, nós vemos Jesus. E nós lemos: por esse tempo, dirigiu-se Jesus. Que tempo que é esse? Nós voltamos aos versículos anteriores, nós sabemos de que tempo que se trata. Se trata do período de tempo que João está batizando, que João está pregando no deserto. Então Cristo aparece nesse tempo que João está pregando o arrependimento, que João está batizando as pessoas que dão frutos do arrependimento. E o texto continua: dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Se olharmos pelo mapa, não era um lugar muito perto.
Jesus saiu da sua terra e foi até o Jordão. Há dois lugares que são considerados lugares onde provavelmente Jesus foi batizado. Um é aquele lugar bonito que muitas pessoas vão tomar banho nele, dizem que estão fazendo o rebatismo, que até muitos artistas já foram, governantes já foram lá tomar banho naquele Rio Jordão, bonito, não é? De águas cristalinas, de águas transparentes. Mas é sabido que não é aquele lugar que Jesus foi batizado. É mais provável que ele foi batizado no Rio Jordão, onde faz divisa com a Jordânia. É um lugar de deserto. A Bíblia fala que João Batista estava no deserto. E um lugar de águas bem marrom, assim, bem, entre aspas, mais sujas, né? E a cor da água é por causa do deserto mesmo. Esse local fica a cerca de 98 quilômetros de onde Jesus provavelmente morava. Então Jesus andou mais do que daqui a Joinville para ir até João Batista. Para que finalidade? A fim de que João o batizasse. É o que o nosso texto nos diz no versículo 13. Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Agora eu quero que você imagine a surpresa e o grande temor que vem em João naquele momento. O grande rei, o grande Messias, o Filho de Deus, vem até ele. Não é qualquer pessoa. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os líderes religiosos, nós já vimos nos textos anteriores que já tinham ido até ele. Os sacerdotes, aqueles caras que eram da religião judaica, lá já tinham ido até eles. Não tinha feito a mínima diferença para João. Mas agora, o próprio Cristo chega até ele. E no versículo 14, nós vemos que ele, porém, o dissuadia. O que isso significa? Ele tentava fazer Jesus mudar de ideia. Ele discordava. Porque ele mesmo afirmou no versículo 11 que nós vimos a semana passada: eu vos batizo com água para arrependimento. Jesus é muito mais poderoso. Ele que é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que você faria? Imagine a cena. Você está pregando sobre arrependimento, você está pregando que alguém muito maior vai vir, que ele é todo poderoso nos céus e na terra, que ele é o Filho de Deus, e de repente você levanta a cabeça e ele está na sua frente e pede para ser batizado. Você imaginou a cena? Provavelmente João sentiu da mesma forma. Um temor intenso, ao mesmo tempo que ele tenha sentido uma alegria intensa. Era chegada a hora do grande rei. Mas ele pede para João, Cristo pede para que João o batizasse. E João tenta de qualquer forma fazê-lo mudar de ideia. Não na mesma circunstância, mas é como se alguém, por exemplo, que você sabe que é um dos maiores teólogos que a gente conhece, chegasse aqui nesse lugar e dissesse assim, viesse, o que nós faríamos? Não, hoje você vai trazer a mensagem, não é? Não, eu quero que você, digamos assim, a perna treme, a maioria das vezes a perna treme, mas vai tremer mais ainda porque você sabe que aquela pessoa é muito conhecedora da palavra. Imagine batizar o próprio Jesus, o próprio Rei dos Reis, o Messias. E a Bíblia fala que ele não tinha pecado. E João, ele não é onisciente. Ele é um homem, e a parte da revelação de Deus, ele é um homem comum. Ele não entendia porque Jesus queria que ele batizasse ele. Ele é apenas um instrumento de Deus, e isso é muito importante que nós venhamos sempre ver. Deus levanta homens, mas estes são apenas instrumentos. Eles passam. E João fala, no versículo 14, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Lembre-se da natureza do batismo de João, ele tinha um caráter escatológico. O batismo era preparatório para um evento futuro da chegada do Messias.
Era um batismo de arrependimento para aquele que iria vir. Aquele que era maior que ele iria vir. É aí o versículo 11 que nós lemos, um batismo de água para o arrependimento. O batismo indicava que a pessoa tinha se arrependido e que dava frutos desse arrependimento. Que ela era uma nova criatura para ser batizada. Como nós falamos semana passada, eles não pegavam qualquer pessoa na rua, qualquer bêbado na rua e batizavam. Não, tinha que dar frutos de arrependimento. Cristo tinha pecados? Cristo deveria se arrepender de alguma coisa? 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para João não fazia sentido algum ele batizar Jesus. João reconheceu que Cristo não era apenas um profeta distinto, apenas um instrumento de Deus, apenas um servo de Deus, mas ele era o Filho de Deus, o Messias escolhido. João estava temeroso de desonrar a Deus, porque Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E anteriormente ele mesmo fala no versículo 11, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Mas Cristo convence. Pede que ele considere o que era adequado ao caráter de servo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 fala: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui nós vemos Cristo assumindo a forma de servo. Amados, nós devemos aprender com João nesse local aqui. Embora ele tenha ficado ignorante por muito tempo, por não ter cumprido imediatamente aquilo que ele deveria fazer, um erro não o impediu de cumprir de maneira adequada, correta, o seu cargo de batista. O que era batista? Aquele que batizava. Esse exemplo nos ensina a não agirmos de forma precipitada ao assumirmos a comissão ou a função que o Senhor nos deu. Embora nós não compreendamos imediatamente tudo que pertence ao nosso chamado, nós devemos cumprir aquilo que nos é ordenado. Jesus falou: você deve me batizar. João não entendia. Na verdade, não fazia muito sentido pela pregação dele do arrependimento, batismo, os frutos, não é? Mas nós devemos ser humildes, piedosos como João, ao desistirmos de nossa opinião e obedecermos imediatamente a Cristo. Aquilo que Deus fala através da sua palavra, aquilo que Cristo fala através da sua palavra, é muito maior e excelente do que a nossa opinião. Deus nos molda, nos muda todos os dias. E nós devemos ser sempre humildes e piedosos ao reconhecer que a palavra do Senhor é muito maior, é muito mais excelente do que a nossa opinião. Mas eu tenho 25 anos que eu faço parte da igreja do Senhor. A palavra de Deus é muito maior do que a minha opinião. Nós devemos descansar naquilo que Deus fala. Não em nossas opiniões, não em nossos sentimentos, não naquilo que nós achamos. Para nós, muitas vezes, humanamente falando, é muito difícil de nós tirarmos aquilo. Não, eu creio dessa forma. Mas a Bíblia fala diferente daquela forma que tu crê. E nós devemos descansar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu gostaria de aproveitar esse momento para nós falarmos do batismo cristão. Já falamos anteriormente sobre o batismo no Espírito Santo. Agora vamos falar do batismo cristão. De acordo com o contexto que nós estamos vendo aqui, o batismo deve ser por imersão. Nós, como batistas, nós cremos que o batismo deve ser por imersão. O que é imersão? Colocar a pessoa debaixo da água e levantá-la. A palavra grega de batismo é traduzido como imersão. Quando algo é mergulhado em água do modo que é coberto. E o batismo é uma ordenança. Ela foi instituída por João? Não, por Jesus Cristo.
Em Mateus 28, versículo 19 fala: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo foi instituído por Jesus Cristo e é uma ordenança para a igreja. Para nós, ele é um ato de obediência, de identificação e de submissão. É uma declaração pública, nós falamos na vez passada, é uma declaração pública que agora nós fazemos parte da igreja visível. Você quer participar da ceia do Senhor? Você quer ser membro de uma igreja? Batismo. Devemos ser batizados. Se entendido de forma correta, é um meio de graça também para as nossas vidas. Como nós falamos recentemente, que a ceia do Senhor também é um meio de graça. Essa palavra me perseguiu a semana toda. Os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Eu quero que tu imagine agora. Você consegue imaginar uma mangueira agora num jardim? A mangueira tem alguma coisa especial em si mesma? Não, é um plástico, não é? Porém, ela é um canal pelo qual flui a água que produz vida e refresca. O mesmo acontece com os meios de graça. Em si mesmo, eles não possuem nada de especial, mas são os instrumentos ou canais pelos quais fluem as bênçãos divinas que outorgam a vida e refrigeram a alma. Através dos meios de graça, Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria, descanso e muitas outras coisas necessárias para a vida. Quer ver exemplos de meio de graça? Meios particulares de graça. Leitura da palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus na sua casa, sozinho? No celular? Na internet? Oração, meditação. Leitura da palavra, oração e meditação na palavra. Meios de graça para Deus nos abençoar. Quando nós nos achegamos ao Senhor e lemos a palavra, muitas vezes nós não ficamos mais alegres, contentes, confiantes no Senhor. Quando nós oramos, parece que o fardo saiu das nossas costas. Agora os meios públicos de graça, os meios de graças públicos. Reunir-se em oração. A Bíblia inclusive fala, não deixar de congregar, porque é um meio de graça. Nós conseguimos ser igreja sozinho? Não consegue. A gente esfria, a gente fica gelado, não consegue ler a Bíblia, fica se arrastando. É melhor quando outras pessoas estão nos ajudando, não é? Orando por nós, intercedendo pelas nossas vidas. Segundo meio de graça público, as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Comunhão com os irmãos, por exemplo, os cultos, os estudos. Quando nós nos reunimos para conversar das coisas de Deus, é um meio de graça do Senhor. A oração, que nós oramos todos juntos aqui, é um meio de graça para o Senhor nos abençoar. A exposição da palavra de Deus, por exemplo, fiel, como nós temos tentado ao máximo nós fazermos, também é um meio de graça para o Senhor nos abençoar, para o Senhor nos alimentar, para nos dar força, para continuar a semana, muitas vezes a luta, a dificuldade, as aflições, as doenças. Não é? O batismo é uma figura simbólica que representa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Veja comigo, Romanos capítulo 6, abra a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, versículo 1 até o 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então aqui nós vemos uma figura simbólica do que significa o batismo. Morte, sepultamento, nova vida, ressurreição. Para Jesus, o batismo de Jesus, ele era uma sombra que levava a isso também. Significava para ele a morte dele, o sepultamento dele e a ressurreição dele. Como nós lemos aqui em Romanos capítulo 6. Quem pode ser batizado? Anteriormente nós falamos. Aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento. Aquele que crê, os arrependidos e crentes em Jesus, os que de bom grado recebem a palavra, a pessoa que possui crença de todo o coração, aquele que evidencia uma verdadeira experiência de conversão, aqueles cujo coração o Senhor abriu, aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram, aqueles os quais Jesus salvou. Estes devem ser batizados. Segundo ponto, voltamos lá para Mateus capítulo 3. Satisfazer a justiça. Segundo ponto, satisfazer a justiça. Versículo 15. Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Uma coisa que temos aprendido é que Deus tem um plano. O batismo de Jesus fez parte desse plano perfeito da redenção. Era preciso que isso acontecesse. Deus faz tudo perfeito e tudo aquilo que Ele decreta acontece. Foi decreto de Deus, sua providência na história da salvação. O batismo de Jesus por João foi uma ordem de Deus e é o primeiro evento que nós vemos da preparação de Jesus Cristo para o seu ministério. E o batismo com o Espírito Santo que João falou, ainda não era chegado o tempo dele. Por isso que Cristo fala, deixa por enquanto. Ainda não é chegado o tempo, aguardem, esperem. Esse tempo em breve irá se cumprir, mas não agora. João, na verdade, nem viu esse cumprimento. Que foi em Atos 2 que nós vemos a descida do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Mas não era chegado o tempo ainda. E o versículo continua dizendo, nos convém cumprir toda a justiça de Deus. O que isso significa? Servo obediente. Como nós lemos, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido de figura humana. Cristo, servo perfeito, aquele que iria cumprir toda a justiça de Deus. A justiça de Deus seria satisfeita em Cristo. Cristo deve cumprir tudo aquilo que Deus determinou. O batismo identifica Jesus como servo sofredor. Morte, ressurreição. O servo sofredor. Aquele que iria sofrer no nosso lugar. Perceba, o batismo por imersão demonstra a morte e uma nova vida. Para Cristo era uma sombra do que iria vir. E vemos que João aceitou, porque o versículo termina dizendo, então ele o admitiu. A ira de Deus ela pode ser extinguida apenas quando as demandas da sua justiça são satisfeitas ou completamente pagas. Um juiz extremamente justo, que é santo, 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 não pode perdoar alguém, simplesmente. Como nós falamos na semana passada, não é simplesmente perdoar você. 10 pecados por dia, 3.650. 3.650 pecados por ano. 30 anos, 109 mil e alguma coisa. Tu acha que Deus vai simplesmente perdoar? Um juiz justo iria somente perdoar? Ou você tem que cumprir, você tem que pagar por aquilo que tu fez? Tem que ser pago para ser justo. Não tem que ser pago para ser justo?
um juiz, você chega lá para o juiz e diz, desculpa, é verdade, eu realmente matei aquela pessoa. O juiz, você se arrependeu de verdade? Então tu tá solto. Isso é justo? Não é justo. Alguém tem que pagar por aquilo que foi feito. Nós temos que pagar por aquilo que foi feito. Não é simplesmente dizer, Senhor, me perdoa. Tem que alguém pagar. Porque Deus é totalmente santo, absolutamente justo. Então Deus, através de Cristo, satisfez a sua justiça. Agora a misericórdia não precisa mais ser contida pela justiça. A justiça não precisa ser negada em nome da misericórdia. Como nós falamos, não é simplesmente ter misericórdia. Ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por isso que nós perguntamos, como que Deus perdoou Davi? Que absurdo os pecados que ele cometeu. Mandou matar o seu melhor amigo, pegou a esposa dele. Que absurdo, não é? Davi se arrependeu. Tá? E quem que paga os pecados dele? Cristo viveu uma vida perfeita e inteiramente justa. Em Romanos capítulo 3, hein? Abra comigo. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, a palavra de Deus diz assim: porque vocês só pecaram, eu não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Anteriormente, como que Deus perdoou o pecado de Davi? Pecado de Abraão, pecado de Jacó, pecado de todos aqueles que... pecado de Moisés. O inimigo podia dizer, tu é injusto. Por quê? Porque Davi não pagou o preço do pecado dele. Você é injusto, você não pode salvar ele. Mas ele se arrependeu. E daí? Eu quero que tu pague, que tu seja justo. Ou seja, aqui nós viemos aqui manifestar a justiça. Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus morreu por todos aqueles que nele crêem, inclusive aqueles lá do Antigo Testamento. Todos os pecados deles recaíram sobre Cristo Jesus. Por isso que Deus pode justificar Davi. Por isso que não há mais condenação para Davi. Não há mais condenação para Abraão, para Jacó, para Isaac. Todos os pecadores. Por isso, porque Deus, antes parecia que Deus tinha deixado impunes, mas agora ele justifica através do sangue do seu Filho Jesus. Deus puniu o pecado no Filho amado com a morte amarga e vergonhosa na cruz. Com esse pagamento, a justiça de Cristo é aceita com satisfação pela dívida do pecador, absolvendo de toda a culpa. Como uma propiciação, a sua justiça cobre os nossos pecados e nos livra da ira e do julgamento de Deus. 109 mil pecados foram colocados sobre Jesus. 10 pecados por dia em 30 anos. Eu tenho 37, então é bem mais de 109 mil. E pela fé, crendo em Jesus Cristo, nós podemos receber e aplicar a nós mesmos essa justiça e satisfação. Por que nós podemos ser salvos? Por causa de Cristo. Se não, vai. Só há salvação para aquele que está em Cristo Jesus.
Agora, por sua graça, somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E é por causa da justiça satisfeita que aqueles que creem podem afirmar com regozijo: pois agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu creio naquilo que Jesus fez. Eu coloco a minha confiança naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não em mim mesmo. Muitas pessoas falam: não, mas nós vamos ser salvos por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por mim. Nós devemos colocar a nossa confiança em Jesus, no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Terceiro ponto, Mateus capítulo 3, vamos voltar para lá. Começar seu ministério. Versículo 16. Batizando Jesus, saiu logo da água. Como nós falamos anteriormente, batismo por imersão, representando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E eis que abriram os céus. Aqui nós vemos a manifestação da glória e do poder de Deus. Os céus se abriram. Uma fenda se abriu, mas a cortina se abriu dos céus. O Deus Todo-Poderoso abre os céus para que João veja além dos planetas e estrelas. Não é necessário entender de que forma exata isso aconteceu. É só nós crermos naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que o céu se abriu e vem um símbolo. O versículo continua: e eis que o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Foi a primeira vez na palavra de Deus que o Espírito Santo foi representado por uma pomba. E nos surgem algumas questões importantes. Por que o Espírito Santo, que anteriormente habitava em Cristo, desceu sobre ele naquele momento? O Espírito Santo já habitava em Jesus. Embora a graça do Espírito tenha sido concedida a Cristo de maneira notável e extraordinária, ele permaneceu em casa como uma pessoa particular. Até os 30 anos não se tem notícia. Ele não começou o ministério. Inclusive para o judeu a maturidade começava com 30 anos. Então eu acho que eu já sou maduro. A maturidade começava com 30 anos. Por isso que os ministérios deles começavam sempre com 30 anos. O levita começava sempre depois dos 30 anos. E ainda não tinha chegado o tempo. O tempo chegou quando ele fez 30 anos. Agora começa o ministério público de Jesus. Deus está vindo em revelação. E é o auge do argumento. É o auge do argumento de Mateus. Porque o próprio Deus é testemunha através de um símbolo. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Agora chegou o tempo, o Messias chegou, o Redentor chegou, aquele que é aguardado ansiosamente por todos veio. Ele está aqui no meio de nós. Ele está revestido de um novo poder do Espírito, e isso não é tanto para ele, mas por causa dos outros. É para que os outros vissem que o Espírito de Deus estava agora sobre ele. Agora nós podemos contemplar com reverência o Filho de Deus que viria. Ele agora começou o seu ministério. Aquele por qual João abriu o caminho, preparava o caminho, agora chegou. O Filho de Deus agora está em contagem regressiva para esmagar a cabeça do diabo. Conforme Gênesis 3,15. Nós temos agora um evento novo, um evento extraordinário. O Espírito desce sobre ele em formato de uma pomba. Em Lucas fala que é o formato literal mesmo de uma pomba. Era uma pomba. E não somente isso. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus. Daquela abertura dos céus, uma voz alta foi ouvida para que sua majestade pudesse ser mais impressionante. Deus é testemunha. O próprio Deus declara: Cristo é o mediador, que este é o meu Filho amado. Ele foi oferecido pelo Pai e nós podemos confiar nele como nosso Redentor.
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Abra comigo Isaías 42, versículo 6. Versículo 1. Isaías, capítulo 42. Versículo 1. Isaías, capítulo 42, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Igual que está escrito aqui. Eis aqui o meu servo, meu filho amado, em quem me comprazo. Vemos aqui o servo, quem que é? O Filho de Deus. O Rei servo. Esse é exatamente o texto que nós temos aqui. Cristo é o servo obediente, que vai cumprir a justiça de Deus. Deus pôs o seu Espírito sobre ele. E nós vimos no versículo anterior. Desceu sobre uma forma de pombo. E ele promulgará o direito para os gentios. Que direito que é esse? De podermos ser filhos de Deus. Antes, a Bíblia fala que nós éramos odiosos por Deus. Nós éramos amantes de nós mesmos. Nós odiávamos a Deus e a sua palavra. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. E nós éramos merecedores da sua santa ira. Mas por causa de Cristo, hoje nós somos amados de Deus. Este é o meu filho em quem me comprazo. Esse é o meu filho em quem tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho satisfação. Como diz em Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus enviou seu Filho. Nós podemos confiar nessa promessa de adoção e ousadamente nós podemos chamar Deus de Pai. Que é algo mais íntimo do que um pai. Algumas pessoas tentam até mudar isso, né? Ah, teve problema com teu pai, então chama Deus de mãe. Não entende nada da Bíblia, né? Deus é nosso Pai. Por causa de Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. Por causa de Cristo, nós podemos ser chamados por Deus de filhos. Por causa de Cristo, a designação de filho pertence verdadeiramente, naturalmente, apenas a quem? Jesus. Mas Cristo se fez propiciação por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Ele nos deu o direito de nós sermos filhos de Deus. Para terminar, meus irmãos, aqui nesse texto começa o ministério público do grande Messias, do grande Rei, do grande servo Rei. Jesus, o grande Redentor. E desejo que você descanse a sua vida nele. Descanse suas vontades e desejos nele. Viva para a glória dele. Faça tudo por ele e para ele. O Evangelho, ele não nos trouxe apenas o perdão. O Evangelho não nos trouxe apenas a justificação de pecados. Ele não apenas nos livrou de um inferno eterno. Ou apenas nos concedeu a vida eterna, saúde e riquezas espirituais. Mas ele nos trouxe paz com Deus. E alegria incomparáveis. Como nós cantamos. Tudo entregarei, que fala sobre paz com Deus. O que nos diferencia dos incrédulos é o fato de nós termos sido resgatados, justificados e nós estarmos sendo santificados. E para mim isso é um motivo de grande alegria. É um motivo de grande satisfação, é um motivo de grande regozijo que o Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas. Como nós lemos anteriormente, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por causa de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Por causa de Cristo, hoje nós somos bem-aventurados, muito mais que felizes.
Por causa de Cristo, hoje nós podemos ser amados pelo Senhor. Por causa de Cristo, hoje temos livre acesso ao Pai. Nós podemos nos achegar perante Ele, nós podemos cultuar perante Ele. Nós podemos chegar de manhã e dizer: Pai, obrigado por esse momento que eu posso estar em Tua presença. Posso me achegar de tarde, de noite, em intimidade com Ele. Não preciso mais de alguém para me achegar diante do Senhor. Posso vir com liberdade aqui nesse lugar para cultuar o nome do Senhor. Por causa de Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados. Mas por causa de Cristo, nada nos separa do amor de Deus. Que Deus seja eternamente louvado. Que o Senhor Jesus seja eternamente louvado. Que nós possamos viver eternamente para o nosso Senhor. E que Deus venha verdadeiramente nos abençoar nessa noite. E que nós possamos descansar naquilo que a palavra do Senhor diz. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor.